Olá, boa noite, meus queridos irmãos. Todos bem? E todos prontos para mais um Reviver Faz Bem? Pois é, dando continuidade a esse nosso projeto do Reviver Faz Bem, neste ano de comemoração dos 50 anos da nossa casa, do Núcleo Espírita Alta de Souza, nós hoje teremos mais um momento de recordação, de reviver um momento que é uma parte de um seminário intitulado Dimensões Espirituais na Casa Espírita, que foi realizado lá mesmo em nossa casa, em nosso salão doutrinário, no IPCEP, no Núcleo Espírita Alta de Souza, em nossa casa, e foi realizado no dia 23 de julho, inclusive agora esse mês, que acabou, fez 3 anos, que a nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert esteve em nossa casa trazendo este tema. Ela, com sua experiência na área de mediunidade, então nos trouxe um seminário que foi a tarde toda, e hoje nós trazemos uma partezinha, que é a parte da palestra inicial que ela trouxe para todos nós. Sueli Caldas, como muitos sabem, ela é escritora e expositora espírita da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, em 2017, ela esteve em nossa casa e hoje nós vamos reviver este momento, recordar todos aqueles ensinamentos que ela trouxe naquele instante. Vamos lá? Só que antes, nós vamos fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus nesse instante, para que, unidos em pensamentos, em sentimentos, em uma só vibração, nós possamos nos manter e permanecer ligados, conectados pelo coração e pela mente. Vamos orar. Mestre amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais este momento, por esse instante de aprendizado. Recordando nossa querida Sueli Caldas, quando esteve em nossa casa, nos tratando de um tema tão importante, acerca das dimensões espirituais na Casa Espírita. Que nós possamos, Senhor, neste momento, ligados a Ti e uns aos outros, envolver todo o nosso planeta com vibrações de amor, de paz e de harmonia, a fim de que os corações sofridos, os olhos que derramam lágrimas, nesse instante possam se sentir consolados. Envolve-nos em Teu amor, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos lá? Vamos à nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert. Bom dia a todos. Queridas irmãs e irmãos aqui presentes. É uma alegria retornar. Ontem eu estava aqui, hoje já estou continuando. E vamos ver quando é que eu volto, Então, eu tenho muita alegria com a presença de vocês, também estar nessa casa que, desde o primeiro momento, como eu disse ontem, a gente vai percebendo a ambiência espiritual, Alta de Souza, esse espírito maravilhoso. Portanto, é muita alegria essa participação juntos aqui nesse momento. Nós vamos falar sobre dimensões espirituais do Centro Espírita. Eu quero contar como escrevi essa obra. É um livro com esse título, mas ele foi iniciado na década de 80. Nos anos 80, logo no início, eu comecei a pensar em escrever um artigo falando sobre o Centro Espírita, porque eu notava e imaginava, muitas vezes, que os próprios trabalhadores da doutrina, os próprios voluntários que participam das tarefas na própria Casa Espírita, não tinham noção
da dimensão espiritual do centro. Porque não se falava isso. Não havia referência a essa participação dos benfeitores, dos mentores, dos que trabalham diretamente no mundo espiritual para que a casa mantenha um padrão elevado, dependendo, é claro, dos encarnados, como nós vamos ver. E escrevi o artigo. O artigo eu mandei para o Reformador, mas ele ficou muito extenso e foi publicado de 3 vezes. Dividiram em 3 e por cada mês uma parte. E depois eu guardei o artigo anos e mais anos e não me lembrava mais dele. Até que um dia, mexendo em papéis, em coisas que eu havia classificado, colocado numa pasta, em várias pastas, eu encontrei o artigo. E olhando aquilo, eu falei, isso aqui dá um livro. Pronto, escrevi o livro. Então, para que o trabalhador, para que aquele que está na casa espírita saiba, tenha certeza e fique mais assim consciente da importância da casa, da importância do trabalho que é realizado na casa e da própria participação de cada um. Quando nós entendemos a participação espiritual, quando nós entendemos todo o conjunto da espiritualidade atuando nos vários setores da casa espírita, isso dá àquele que está ali trabalhando uma segurança muito grande, uma dimensão da importância da sua própria participação, porque aí nós ficamos mais conscientes. A espiritualidade nos está vendo, ela está acompanhando, ela está sabendo. Se ela sabe de tudo lá fora, quanto mais numa casa espírita, aonde a estrutura espiritual está presente desde o primeiro momento, quando foi pensada a casa. Quando houve vamos dizer assim, uma ideia para que uma casa fosse fundada. E é isso que nós vamos falar nessa manhã, sempre trazendo para a nossa responsabilidade, enquanto trabalhadores, voluntários, a parte administrativa da casa, enfim, todos têm uma importância muito necessária, muito vital, para que então se consiga levar a casa, como diz a Ivone Pereira, a que a casa vá pelo rumo da luz. Ou seja, a casa está estruturada numa condição espiritual superior. E isso faz com que ela seja uma casa que irradia luz, aonde quer que esteja e aonde quer que se esteja, levando a casa adiante dentro dos parâmetros que nós vamos mencionar agora. Vamos começar trazendo primeiramente um momento em que Jesus vai falar, ontem eu até citei essa passagem, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Como eu disse, João 13, final do capítulo 13, versículos 34 e 35. Portanto, Jesus já está dizendo da importância que prevaleça o amor, que prevaleça o sentido de solidariedade, de fraternidade, de companheirismo, de entendimento. Isso é básico, é fundamental. Comecemos da seguinte maneira. Quando um grupo reunindo-se, por exemplo, num lar, para fazer o culto do lar, e vamos levar isso lá para o início do século XX. E naquela época, poucas casas espíritas, logicamente, e também tudo estava sendo programado e preparado e também levado adiante, concretizado. Na época era muito comum que casas, lares espíritas mantivessem um culto do lar, convidando parentes, amigos, vizinhos. E de repente aquele culto do lar já estava aí com umas 20 pessoas participando, ou às vezes até mais. E essas pessoas começaram então a comentar a doutrina, a falar, cada um dando a sua contribuição. De repente era um grupo harmonioso, era um grupo muito ligado de pessoas que estavam evidenciando ali naquele momento que não era por acaso que estavam ali.
De repente alguém teve uma ideia. E se nós fundássemos um centro espírita? Tudo começou assim. A maior parte das casas espíritas começou com uma reunião no culto do lar. Uma outra reunião já numa outra casa, que às vezes esse grupo, tendo uma dissidência, sai para fundar outra casa espírita. Mas era muita participação nos lares. E havia, assim, sempre o ensejo de alguém dizer, vamos fundar um centro espírita. Não era por acaso. Ali estava presente os espíritos ligados àquele lar e aquelas pessoas todas. E elas iam chegando, iam se agrupando. É claro que os alicerces de uma casa espírita não estão na terra, estão no mundo espiritual. Quando um grupo funda uma casa espírita, ela estava programada no mundo espiritual e nem podia ser de outra forma, porque não é uma casa absolutamente comum que se vai fundar para fazer qualquer tipo de caridade, ou de estudo, ou disso ou daquilo. Mas é uma casa que vai ter um contato com os ditos mortos, ou seja, com os espíritos. E esse intercâmbio com o mundo espiritual nos mostra o quanto é necessário a fundamentação da casa, para que esse intercâmbio com os desencarnados seja realizado de uma maneira proveitosa, enriquecedora e trazendo lições para todos nós. Os alicerces espirituais, portanto, começaram antes da reencarnação daqueles que iriam ser os fundadores. Vejamos a casa espiritual. O centro espírita não é a sede física. O centro espírita é mais o labor que se desenvolve na casa. A organização intemporal, os objetivos e finalidades, o ideal e o sentimento que moveram aquelas pessoas que, reunidas, tiveram ideia de fundar um centro espírita. Nós já sabemos que a ideia está fundamentada no mundo espiritual. Não foi por acaso que alguém apresentou uma proposta de fundar uma casa espírita. Não foi por acaso que aquelas criaturas estavam ali. Os alicerces assim argamassados farão com que a obra se erga firme. Portanto, a casa espiritual já existia, dessa casa aqui e de todas as casas espíritas sérias, ligadas realmente aos princípios da doutrina espírita. Essa casa, ela vai ser aquela que Jesus proclama, que ensina, a casa edificada sobre a rocha. A outra, edificada sobre a areia, os ventos, a intempérie que estejam assolando, que estejam envolvendo essa casa que foi erguida sobre a areia, ela vai ruir, ela vai desmoronar. Mas aquela outra, edificada sobre a rocha, ela permanece através dos tempos, mostrando exatamente isso, a seriedade com que o trabalho vai ser realizado. A areia representa as questões mais voltadas para as coisas materiais, para as coisas passageiras, sem uma fundamentação sólida. E a rocha é a rocha da fé, é a rocha do amor com que as pessoas estão fundando a casa. Mas ela só se materializará se a equipe encarnada colocar diariamente os tijolos do amor e o cimento da perseverança. Porque não basta fundar, é preciso manter. É preciso fazer com que a casa vá caminhando através dos anos, dentro da mesma edificação, dentro dos mesmos propósitos, do mesmo ideal e do mesmo sentimento de amor. Transformando-se assim em templo, lar, hospital, escola, oficina. A casa espírita é tudo isso, como nós sabemos. Ela é o templo onde nós nos reunimos para orar, para fazer esses estudos do Evangelho. Então, de certa forma, é um templo. É um lar, porque nós nos sentimos aconchegados. Pessoas que têm um lar bem edificado, estruturado, uma família também bem organizada, com os membros da família que se amam, que se respeitam, essa casa, esse lar, vai encontrar no centro espírita a continuidade do próprio lar.
Mas quando a pessoa, uma família, ela é desestruturada, aonde ninguém se entende, aonde há sempre altercações, problemas entre os membros da família, essa família tão mal estruturada vai encontrar no centro espírita o lar que necessita para o seu fortalecimento e para exemplo de como nós devemos trabalhar nesse campo, ajudando o lar desestruturado a haver ali uma modificação, uma mudança de acordo com os princípios que está recebendo. É um hospital de almas. Aqui nós tratamos das almas, prioritariamente. Existem aqueles grupos, aquelas casas que realizam cirurgias espirituais, mas o importante é que seja também apresentado ao público a parte doutrinária. E é uma escola, sempre aprendendo. Todo dia nós aprendemos alguma coisa, todo dia. Ninguém sabe tudo, então, portanto, a cada momento alguém vem, conta o seu drama no atendimento fraterno, por exemplo, ou conta assim de uma forma mais singela, mais simples. Você fica sabendo daquele caso, você tira suas conclusões, você aprendeu um pouco mais. Depois você ouve os expositores aqui e ali, você lê as obras, nós estamos aprendendo. E esse aprendizado não cessa. E a oficina de trabalho, logicamente. A direção espiritual da casa. Isso é muito importante, porque alguém teve uma ideia, vamos fundar um centro espírita, mas e o mentor? Ou a mentora, quem vai ser? Como que vai, como vamos tratar dessa situação? É claro que, muitas vezes, aquele grupo doméstico reunido num lar, muitas vezes ali algumas pessoas já começaram ali, desde os primeiros momentos, a falar sobre Dr. Bezerra de Menezes, ou Emmanuel, ou determinados espíritos, Francisco de Assis e tudo mais, e de repente o grupo todo está envolvido com aquele espírito, com aquele benfeitor que é frequentemente citado. Quando resolvem fundar um centro espírita, pode ser que na mesma hora todos se lembrem, vamos colocar Dr. Bezerra, vamos colocar Francisco de Assis e assim por diante. Entretanto, às vezes, não há um mentor assim presente, ou pelo menos assim citado, mencionado várias vezes, o tempo todo, e aí alguém fala, vamos fundar um centro espírita a caminho da luz, vamos fundar um centro espírita Boa Nova. Existem muitas denominações de centros espíritas que não mencionam o mentor. Aqui é a nossa Alta de Souza, que é muito querida e também não sei se estão sabendo, que o primeiro filho adotivo de Divaldo Franco, ele foi registrar aquele filho. Isso há mais de quase 70 anos atrás, né? Quando ele foi registrar esse filho, lá no cartório, perguntaram quem é a mãe. Bem, não tinha mãe propriamente. Era um filho adotivo, e então o pai era ele e a mãe. Bom, não tinha nome de mãe, aparece a Alta de Souza e falou, põe meu nome. Ninguém podia imaginar que era um espírito, que era uma pessoa não mais encarnada. Então põe Alta de Souza. Então o primeiro filho é do Divaldo da Alta de Souza. Então Divaldo de vez em quando conta essa história. E assim foi indo, não é? Muito bem, então a casa aqui é Alta de Souza, que a gente vê através das obras, dos poemas, das poesias, que tem uma métrica, tem um ritmo fantástico, notável, mostrando a evolução desse espírito, né? Que não é fácil fazer um poema, uma poesia dentro desses princípios vamos dizer, como é que a gente fala, de poesia mesmo, né? Dentro da métrica, dentro dessas coisas todas, da poesia, não é fácil. E ela faz, e a gente sente que aquilo é feito com uma facilidade, porque às vezes o poeta fica pensando o que ele vai pôr, quais seriam as rimas necessárias, e assim por diante. Mas a gente vê em Alta de Souza essa facilidade. Eu sei alguns poemas dela, porque eu gosto muito, e às vezes umas trovas, umas coisas assim, então às vezes eu fico memorizando. Bom, o mentor
Portanto, mesmo não sendo citado, existe, porque a casa vai ser fundada e o trabalho que ali vai ser realizado, logo espíritos que são afinizados com o grupo que está fundando a casa se aproximam e vão fazer parte da equipe espiritual. Vamos ver, portanto, a questão do mentor. Os planos para a fundação estão acontecendo com aquela equipe, com aquele grupo que já está planejando como vai ser. E aí já está havendo a presença da espiritualidade superior. É uma equipe espiritual. E a escolha do mentor é o que nós acabamos de falar. É claro que este mentor, mesmo não sendo citado, ele se aproxima por uma questão de sintonia, por uma questão de uma responsabilidade já programada entre o mentor, o benfeitor e o grupo. Tudo isso é muito bem programado. Não é uma coisa assim de improviso. Improviso somos nós encarnados que às vezes fazemos. Em vez de programar como deveria, ficamos improvisando as coisas e não tem uma consistência maior. As fichas kármicas daqueles que vão ser os fundadores, eles ainda nem reencarnaram, que vão ser os fundadores, são estudadas para que se possa ter uma noção daquele grupo que ali está empenhado. E muitos são convidados a fazerem parte de um grupo que, ao reencarnar, vão se encontrar em determinado momento de suas vidas, vão participar de algum momento também de estudo, de prece e tudo mais, e vão fundar o Centro Espírita. E os convites são feitos a espíritos que precisam disso, que precisam desse trabalho. Portanto, fundadores sempre estão dentro de uma programação. Agora, os que vão chegando depois também estão na programação. Ninguém chega assim, que casinha bonita, eu vou entrar aqui, quem será que tem aqui dentro? E aí entra, tudo tem um motivo. E aí, no caso, a pessoa vem, pensa que não é nada e às vezes é muita coisa. Então, os planos são delineados e projetados para o futuro. A fundação de um centro espírita, o próprio trabalho que vai ser realizado, que está nesse planejamento espiritual, significa muita coisa para aqueles que vão ser os fundadores e os continuadores da obra. São concedidos a esses espíritos que vão reencarnar com esse compromisso, são concedidos o seguinte: ensejo de crescimento espiritual, todos nós. As pessoas que vão chegando depois que a casa tem 100 anos, continuam tendo o ensejo de crescimento espiritual. Sempre haverá isso. Não é uma coisa assim, eu vou só sentar lá e assistir palestra. Mas também, ali a motivação é a do crescimento, do progresso espiritual. E também ensejo de resgate e redenção de todos nós, porque cada vez que nós assimilamos mais a doutrina espírita, mais nós resgatamos a nós mesmos e nos redimimos do nosso passado. Ele também expressa reencontro de almas afins. Nós vamos encontrar na equipe dos trabalhadores, dos fundadores, muitas pessoas que nós temos afinidade com elas. E é porque fomos todos chamados para trabalharmos em conjunto. Porém, também vamos encontrar desafetos no caminho da tolerância e perdão. E aí, de repente, a equipe, um lá não simpatiza muito com o outro, tem assim uma certa coisa e tal, mas isso denota alguma coisa do passado, que nós precisamos terminar com isso, porque nós, com a doutrina espírita, participando de casa espírita, nós estamos aprendendo a tolerância e depois também o perdão. E esse é o caminho para tolerar o próximo, aprender isto e também depois de chegarmos ao perdão. Sermos indulgentes, sermos caridosos, tudo isso está implícito. O ambiente do centro espírita favorece a transformação moral, através do exercício da caridade legítima a encarnados e desencarnados, e também da caridade da tolerância e do perdão. Por aí todos estão vendo como é importante a nossa participação. Ninguém vem assim, caiu de paraquedas no centro espírita. Ele veio porque precisava, porque estava na sua programação. Mas então, vamos voltar agora a um grupo que resolveu fundar o centro espírita.
grupo resolveu fundar um centro espírita e aí começam os preparativos. Alguns mais em condições vão cuidar da parte legal, não é? De depois registrar o estatuto, fazer o estatuto, registrar, aquela coisa toda. Outros já vão cuidando de outros aspectos importantes, aonde vai ser a sede, alugada muitas vezes, outras vezes comprar uma sede, que é uma coisa mais difícil, ou então construir e assim por diante. Mas acontece que resolveram colocar a denominação de um mentor, centro espírita tal, assim, assim. E aí, não é só assim, vamos colocar o nome desse mentor. É preciso consultar o mentor. O mentor, muitas vezes, quando ele não está tão diretamente ligado por causa de trabalhos espirituais superiores em que ele se dedica, de repente o grupo quer homenageá-lo. E vai, então, colocar o nome como patrono da casa. Porém, é preciso haver uma consulta. O que o mentor, esse que vai dar o nome à casa, vai pedir, o que ele está, vamos dizer, uma palavra mais forte, exigindo, para que a casa possa caminhar dentro de determinados parâmetros. E, no caso, o exemplo que vai ser apresentado aqui é o Centro Espírita Francisco Xavier. Esse centro espírita está relatado por Manuel Filomeno de Miranda, como foi a fundação desse centro. E havia um grupo que já se reunia há algum tempo, e esse grupo já apresentava alguns médiuns, porque às vezes, ali no culto do lar, de repente alguém manifestava uma mediunidade já desabrochando, ostensiva, e aí começam também comunicações. Isso foi muito comum naquela época, porque as pessoas não tinham o estudo, as casas espíritas ainda não tinham essa estrutura de grupos de estudos, e a Federação Espírita Brasileira também com as suas apostilas, com a sua orientação e tudo mais. Portanto, era preciso que essa pessoa, uma médium, que estivesse ali orientando o grupo, o mentor da médium que iria consultar aquele que iria ser homenageado. E então ele vai começar esse trabalho de consulta. E o Francisco Xavier é um benfeitor que, quando no tempo dele na Terra, bem nos tempos recuados, ele também foi um mártir do cristianismo, e depois ele vem a ser espírita, a se tornar, não é propriamente espírita, ele vai propagar o evangelho, e em bases que realmente já mostravam os princípios da doutrina espírita. Vejamos o que aconteceu. Quando o mentor vai propor a permissão para a fundação dessa casa espírita com o nome dele, de Francisco Xavier, ele vai dizer que sim, que aceitaria, mas teria uma condições que eram imprescindíveis. Vamos ver as condições. Primeiramente, que a casa preservasse o evangelho. Ou seja, sempre pautada nos princípios do Evangelho. Que onde houvesse uma austeridade moral. Era preciso que a casa tivesse uma conduta séria de austeridade moral realmente. Que o serviço espiritual fosse prioritário, ou seja, a cura das almas, sendo o denominador comum e mais priorizado ali pelo grupo que dirigia a casa. E aí ele vai dizer que a humanidade, a maior carência é do pão de luz da consolação moral. Muito mais do que o pão material, o pão espiritual é mais importante. Embora que uma pessoa com fome, a gente sabe a importância do pão material. Mas sempre tendo em vista esse outro lado espiritual, que é realmente a questão prioritária. Que os deveres primeiros e mais urgentes seriam os da alma, são os da alma.
Portanto, tudo deve girar em torno do atendimento da alma. Eu vi aqui, já não está mais aqui, o cartaz e quis até dar uma olhada, porque, de certa maneira, está falando da cura da alma, que as casas espíritas têm essa condição de realizar. A cura física pode ser realizada, mas sempre visando a cura da alma. Por isso, uma casa espírita que mantém trabalhos de cura deve antes apresentar um momento de palestra, um momento de alguma pregação de uma meia hora, para que as pessoas que ali estão, de diferentes religiões, claro, ou de religião nenhuma, recebam as noções do Evangelho. Porque aí o Evangelho é comum as religiões cristãs, não é? Que, de certa maneira, procuram a casa espírita também, que participam nos cultos evangélicos, nos templos da Igreja Católica. Portanto, a maior parte são esses que vêm na casa espírita para pedir uma ajuda quando estão mais necessitados. E também dizendo que o Consolador tem por meta primacial o espírito, o ser em sua realidade imortal. Ele está dizendo isso e mostrando essa importância. Continuando nas condições, ele diz assim: evangelizar, instruir, guiar são tarefas urgentes e devem realmente prevalecer ante todas as outras tarefas. Evangelizar, trazer o Evangelho do Cristo. Eu tenho notado, agora falando da minha experiência, eu tenho notado nas viagens, especialmente aqui no Brasil, eu tenho notado que hoje em dia se estuda um pouco mais do que antes. As casas mantêm grupos de estudos, quase toda casa mantém. Mas é raro a casa que mantém um grupo de estudo do Evangelho. Não do Evangelho segundo o Espiritismo, que, aliás, também seria bom, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando também o acréscimo do Novo Testamento. Afinal de contas, o acréscimo do que Jesus falou na sua totalidade. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme o próprio Allan Kardec relata na introdução, ele fala que ele escolheu a parte moral dos ensinamentos de Jesus. Mas mesmo fazendo a escolha da parte moral dos ensinamentos dele, ainda houve uma seleção, não podia caber tudo ali, senão ficava um volume muito grande, não é? E ele queria que fosse até um certo tamanho. E com isso ele coloca apenas uma parte. E muitas outras parábolas, muitos outros momentos especialíssimos do mestre, de lições maravilhosas, não foram citadas. E, portanto, é bom um grupo de estudo que vá mais adiante estudando essas outras partes que não são citadas em o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai falar sobre assistência social, que muitas vezes a casa espírita que mantém, todas as casas geralmente mantêm um trabalho para atendimento aos nossos irmãos mais carentes, falando materialmente, não é? Então, mas a casa às vezes tem uma assistência social tão grande que ela é obrigada a fazer concessões doutrinárias e morais para não perder renda. Essas rendas oficiais que muitas vezes que é da prefeitura, do estado, não sei de quê. Então, para ter aquela contribuição, aquela renda, então vamos tirar essa parte, vamos tirar outra, começa a fazer concessões, o que não deve acontecer. Que a técnica não substitua o amor. Houve uma época, há poucos anos atrás, que todo o trabalho de assistência social começou a ser, assim, avaliado. Claro que isso é muito importante. Avaliar, melhorar, ver os pontos que podem ser adaptados melhor, outros que devem ser abandonados porque não são convenientes, não deram um fruto esperado, essa coisa toda. E aí, de repente, começaram a introduzir umas tantas regras que fazem parte de outras coisas, não propriamente da doutrina e nem do Evangelho.
E, de repente, foi ficando muito fria a parte do atendimento às pessoas carentes. Chegou-se a ponto de dizer o seguinte, que quando vêm as pessoas para buscar a cesta básica, essas pessoas não deveriam receber pregação do espiritismo, de temas espíritas, porque elas não sendo espíritas, nós estaríamos forçando, a ideia foi essa, que nós estaríamos trazendo os princípios da doutrina para pessoas que não eram espíritas. Mas depois isso foi melhor analisado. Por quê? A pessoa vem no centro espírita, sabe que o centro é espírita, vai esperar o quê? Que ela vai ouvir uma missa? Então, ela já sabe o que é, não é que ali tem. Agora, é claro que nós temos o dever de passar para essas pessoas os princípios da doutrina, especialmente a reencarnação, para que a criatura entenda o motivo pelo qual hoje ela está passando essa dificuldade material, muitas vezes moral, física, e ela precisa. Então, aqueles respingos, vamos dizer assim, porque o tempo é pequeno e às vezes fala-se pouco, para que as pessoas possam assimilar. Mas aquilo que já está sendo transmitido já está valendo. Agora, imaginem vocês se a pessoa vai numa igreja evangélica pedir qualquer coisa e o pastor vai falar assim, não, mas eles são espíritas, são de outra religião, então não vamos falar nada. Claro que ele não vai fazer isso. Aí que ele quer falar em vez de 1 hora, 2 horas. Que é para poder ver se a pessoa fica bem impregnada, né, daqueles princípios. Então, cada um vai dando o que pode, o que deve, o que consegue. Portanto, a técnica não deve substituir o amor, a transmissão dos ensinamentos da doutrina. E na nossa casa espírita, uma época, nós fizemos uma vez só. Porque a pessoa que transmitia isso era um oficial, uma pessoa, um militar, e que foi transferido de Juiz de Fora. Mas houve uma época que ele resolveu fazer com as famílias assistidas o estudo do livro Nosso Lar. Vocês acreditam que fez um sucesso extraordinário? E elas queriam continuar. Geralmente eu falo elas, porque quem vai buscar são as mulheres. É raro algum homem, está cheio de homem lá buscando cesta básica e tal. Geralmente o número muito maior é de mulheres. E elas gostavam muito e queriam saber o capítulo seguinte. E ele tinha uma forma de apresentar também muito boa, muito interessante. E então o livro Nosso Lar foi estudado com elas todinho. Ele resumia bastante, claro, né? Mas posteriormente nós não mais fizemos isso, porque era preciso uma pessoa que tivesse tempo para preparar, condição para transmitir de uma maneira leve, para que elas pudessem entender. Mas eu estou falando isso só para dar uma ideia. Agora, hoje em dia, a gente faz grupos pequenos com elas para debater determinado assunto. Então, e elas adoram debater, viu? Cada uma quer falar mais do que a outra, elas gostam muito, porque a gente está dando importância a elas, né? Vocês agora vão conversar, todos nós aqui, o grupinho ali de 4, o grupinho ali de 4, vamos conversar esse assunto assim, o que você acha? E tem a pessoa que depois vai costurar aquilo tudo para fazer o fecho, né? Fica muito bom também. Ou às vezes apenas uma mini palestra, alguma coisa, isso pode ser variado, né? Mas é importante transmitir a doutrina. É urgente a caridade moral de profundidade, o socorro espiritual não contabilizado ou divulgado. Vejamos que ele está apresentando condições que são aquelas prioritárias, necessárias mesmo. E ele diz ainda assim, muitas instituições espíritas não dispõem de tempo para Jesus, ou para os obsidiados, ou para os ignorantes do espírito, porque é tanta coisa na parte social que não tem tempo para esse trabalho mais profundo, de mais calma, de mais aprofundamento dos estudos. E aí não tem tempo, porque lá uma vez ou outra que pode fazer qualquer coisa relacionada com esses assuntos que ele está dizendo. Tanto são os compromissos sociais e as campanhas que tem que fazer o tempo todo para conseguir dinheiro. Recomenda preferência pelos enfermos do espírito, particularmente os obsidiados. Espíritos perseguidores devem ser tratados com carinho. Por que tudo isso? Porque, logicamente, existem aquelas pessoas que acham que tem que dar lição de moral no espírito que está comunicando.
Para que você fez isso, né? Pois é, agora não sei o quê. Então, vai falar de uma maneira que não tem condição de atender o espírito daquele jeito. Porque nós temos que lembrar que aquele espírito é uma pessoa. Porque às vezes é tão impessoal um espírito obsessor que está ali comunicando, que você esquece que ele é uma pessoa, é um irmão nosso que se desviou. Sabe-se lá o nosso passado? Portanto, deve ser tratado com carinho, deve ser tratado com a humanidade, não é? Com aquele princípio maior de amor. Continuando ainda, nós vamos só mudar o enfoque, mas para entender que uma casa espírita, ela tem recursos magnéticos de defesa. O que seria isso? É que quando se funda uma casa espírita, como eu mencionei, um dos trabalhos é o trabalho mediúnico. E nós vamos ter intercâmbio com o mundo espiritual. E se não houver essa preservação do ambiente fluídico da casa, o que vai acontecer? Espíritos desequilibrados podem ir entrando aos magotes, pode entrar grande quantidade, porque não tem defesas. E se os encarnados também não tiverem um conjunto vibratório mais firme, ficam à mercê dessas entidades. E por isso, eles fazem uma vibração em torno da casa, eles fazem uma corrente vibratória para preservar a casa e impedir a entrada de espíritos que querem criar problemas e trazer dificuldades. Então, do lado de fora da casa, se ela tem um jardim, os muros, essa coisa toda, essa faixa, essa primeira corrente vibratória está do lado de fora. Porque é exatamente essa primeira corrente que vai impedir a entrada desses espíritos. Não é uma coisa violenta, é claro. Eles apenas não conseguem entrar, não conseguem passar, porque o campo vibratório deles é inferior e o campo vibratório da casa espírita é superior. E aí eles não entram, mas ficam postados ali do lado de fora. E muitas vezes estão ouvindo tudo o que acontece na casa espírita. Quando tem palestra, nós vamos entrar nesse ponto agora mesmo. Então, essas defesas magnéticas, elas vão sendo erguidas também dentro da casa espírita. Aqui, por exemplo, nesse ambiente, nos outros ambientes, as salas mediúnicas, todos os trabalhos recebem essa proteção. E agora depende dos encarnados manter as correntes. Porque se os encarnados começarem a realizar na casa espírita situações que são completamente diferentes daquelas da ordem, da disciplina, da moralidade, se a casa começa a ter situações completamente fora disso, as correntes vão se diluindo. Elas vão se enfraquecendo e depois podem até desaparecer. Os mentores deixam, porque nós precisamos aprender. Se a casa está tomando um outro rumo, é preciso que haja esse aprendizado. E, de repente, pode acontecer uma balbúrdia dentro do próprio ambiente, com médiuns que chegam, porque muitas vezes na reunião pública vem pessoas que a gente não sabe quem são, o que apresentam na vida, o que fazem da vida, e essas pessoas podem ser médiuns que, de repente, vão ali, no próprio momento, dar passividade pela primeira vez, e aí causa uma série de tumultos quando isso acontece de uma forma desorganizada. Muito bem, vejamos agora o seguinte, que quem faz esse trabalho são espíritos especializados em impregnação magnética. São espíritos que têm essa especificidade de trabalho. É interessante no mundo espiritual, porque cada um no seu setor. E, então, os que têm essa capacidade fazem esse trabalho. Já outros que vão resgatar espíritos obsessores nas furnas, nas cavernas, naquele lugar, é a especialidade deles. E assim por diante. Portanto, esses espíritos, eles têm essa condição de fazer essa preparação do ambiente. E esse ambiente é câmara de passe, salas de palestra, sala mediúnica. Por quê? Porque é preciso também neutralizar, anular
ideoplastias, ou seja, fixações perniciosas de pensamento, vibrações deprimentes de encarnados e desencarnados. Ideoplastias, eu ontem falei sobre formas pensamentos, nada mais são do que isso. As ideias que se tornam tomam forma, chamadas também de ideoplastias. Portanto, tem que haver, né, no ambiente uma condição para que os trabalhos aconteçam. Então, as formas pensamentos negativas vão ser diluídas, vão ser anuladas. Também evitando as fixações perniciosas, uma fixação da pessoa de suicídio, ou então de cometer algum crime, de fazer alguma coisa terrível, que ela pode estar ali no meio da reunião pública, ou participando de qualquer coisa, mas deixa aquela forma, pensamento, aquela fixação. E aí vêm os benfeitores, vêm esses espíritos e anulam. E aí, Manuel Filomeno de Miranda, ele diz assim: diferença psíquica significativa tem que apresentar a casa espírita, atestando a qualidade dos trabalhadores espirituais. Isso tudo está no livro Tramas do Destino, que é também um dos livros bem de alguns anos, não é? De Manuel Filomeno de Miranda. A casa espírita realmente ela tem que ter uma ambiência psíquica diferente, completamente diferente até dos outros templos, devido também ao trabalho realizado com o mundo espiritual. Esse intercâmbio é algo muito especial e aí é preciso manter um padrão de qualidade nesse tipo de trabalho. A casa, ela vai ser, então, um pouso e um posto de socorro para caravanas espirituais e também emergência para acidentados recém-desencarnados. Trama do Destino, capítulo 21, aliás. Eu quero agora contar um caso para vocês que aconteceu exatamente há 10 anos. Vocês viram agora na TV que foi lembrado aquele momento do acidente com o avião da TAM, que desgovernou na pista e foi bater logo num dos próprios edifícios da própria TAM, né? E houve aquela explosão e morreram ali num total de quase 200 pessoas. Acontece que quando houve aquele acidente, uns 20 dias depois, nós tivemos uma experiência na nossa casa espírita muito importante. E aí eu tenho que falar do meu sogro. O meu sogro, o sobrenome Schubert é do meu marido. O meu sogro é filho de alemães. Então, os avós, os pais vieram da Alemanha. E então o sobrenome é Schubert. Acontece que o meu sogro, quando eu conheci aquele que viria a ser o meu marido, o meu sogro já estava, o que viria a ser meu sogro já estava bem adoentado. E durou poucos anos depois que eu estava já casada, mas eu tive um contato com ele muito bom. Ele era luterano, porque geralmente os alemães têm muita tendência para serem luteranos. E lá em Juiz de Fora tem uma igreja luterana, tem um cemitério luterano, e o meu sogro era dessa igreja. Já a esposa dele, a minha sogra, ela veio da católica, depois se tornou espírita. Mas o meu sogro, embora não sendo espírita, ele tinha uma visão assim muito profunda das coisas e uma pessoa muito alegre. E o meu sogro não vou dizer que tem os olhos mais azuis que eu já vi. Então, quando ele aparece na mediúnica, porque ele desencarnou muito mais que quase 30 anos atrás, mais que 30 anos, então às vezes ele aparece na nossa reunião mediúnica. E a primeira coisa que eu vejo é aqueles olhinhos dele, né? Aí eu sei que já vem meu sogro ali, né? E então é uma afinidade também que a gente tem. E aconteceu que o acidente da TAM, e tinha assim uns 15, 20 dias que havia ocorrido. E de repente, na mediúnica, aparece meu sogro. No âmbito espiritual, as coisas são instantâneas. O meu sogro apareceu lá na entrada do centro, eu o vi. No segundo seguinte, ele já estava do meu lado. Você nem tem tempo de piscar. A coisa é tão rápida que acontece. Ele estava lá, já estava aqui. E ele veio falar comigo o seguinte, que no avião da TAM estava uma pessoa ligada à família espiritual dele. Uma senhora, de origem também alemã,
mas descendente de alemão. Então, essa senhora, ela desencarnou no acidente. E que ela era da família espiritual dele, mas nesta vida eles não se encontraram. Mas havia os laços que permanecem, né? Então, ele pediu ao mentor da nossa reunião a permissão para trazê-la, para ela despertar na reunião. Porque ali, aquela quase totalidade dos que desencarnaram estavam assim, num sono, né? Estavam inconscientes, estavam como que num sono profundo. E claro que houve essa permissão e eu vi que ela já estava chegando, sendo trazida por, assim, vamos dizer, uns 2 enfermeiros, devia ser enfermeiros, trazendo a senhora. E ela veio, imediatamente eu dei passividade. E ela chorava, ela estava acordando e ela estava começando a ter consciência que havia morrido. Porque para eles que não conhecem a doutrina, morrer. Então, ela falava assim, a única coisa que ela falava, ai meu Deus. Então, chorava porque ela estava lembrando da família, estava lembrando daquilo que tinha acontecido. Mas olha bem, não apresentava no perispírito nenhuma dilaceração, porque explodiu, quer dizer, fogo, nada. Estava íntegro o perispírito, tudo bem, não tinha nenhuma deformação, nada. Porque quando acontece um desastre coletivo, aquele grupo de espíritos que desencarnam juntos, não quer dizer que se conheceram, não quer dizer que aquilo tudo foi preparado em conjunto, cada um na sua condição e necessitado daquele tipo de resgate, vão vindo da sua cidade, dos seus lugares, da onde residem e tal, e vão chegando para aquele local. Então, quem quiser saber melhor sobre isso, leia o livro de Chico Xavier. Agora mesmo eu lembro. Então, Chico Xavier tem 3 livros importantíssimos que foram editados pela editora Emmanuel. E as pessoas pouco conhecem. Chico Xavier Pede Licença, é o nome do livro. Chico Xavier Pede Licença. Esse livro é muito importante. Ele traz, assim, mensagens. Só que cada capítulo do livro apresenta uma especificidade muito interessante. Quando abre assim o capítulo, você vai ver o depoimento do Chico. O Chico vai dizer, hoje, na nossa reunião, tem a data, coisa muito antiga. Hoje, aberto ao acaso, o Evangelho, saiu o capítulo tal, o assunto tal. E foi debatido ali na reunião lá em Uberaba, né? E então, depois veio uma mensagem de Emmanuel. Ou depois veio uma mensagem de André Luiz, qualquer um dos espíritos dava uma mensagem sobre aquele assunto. E depois vinha Herculano Pires comentando aquilo tudo. A mensagem de Emmanuel e o capítulo do Evangelho. Esse livro ele serve para expositor. São 3. Ele ajuda muito os expositores. O outro título é Na Era do Espírito e o outro é... Agora mesmo eu lembro também, porque eu não iria falar isso, mas de repente eu resolvi falar, então vem assim, aos poucos eu vou lembrando. Então é Na Era do Espírito, Chico Xavier Pede Licença, e o outro agora mesmo eu lembro. Mas de qualquer maneira, chegando na livraria, pede o livro Chico Xavier Pede Licença, Na Era do Espírito, porque então ali já vão encontrar isso. Todos os 3 livros têm essa característica. Primeiro é Chico falando do tema que foi debatido, depois vem um dos espíritos benfeitores comentando aquele tema, dá uma mensagem, e depois Herculano Pires comentando aquilo tudo. Então, quem faz palestra, aquele tema ali, a pessoa tem 3 visões do tema. E aí vai ajudar muito para falar a parte do... Porque às vezes caía uma pergunta do Livro dos Espíritos, e outras vezes era o Evangelho segundo o Espiritismo. Então o expositor, ele vai ler no Livro dos Espíritos aquela pergunta que Chico menciona. Depois ele vê a mensagem que o Espírito deu sobre aquela pergunta. E depois vem Herculano comentando aquilo tudo. E aí, meus irmãos, nesse livro Chico Xavier Pede Licença, capítulo 19, há uma mensagem sobre desencarnações coletivas. E depois, o comentário de Herculano Pires tem o título de As Leis da Consciência.
E baseada nesse artigo, nesse comentário de Herculano Pires, eu tenho uma palestra, que ela é toda baseada nas leis da consciência. E aí ele vai explicar que, quando ocorre um desastre coletivo desses, aqueles espíritos que desencarnam ali, eles estão na parte final do resgate de si mesmos. Já são espíritos que tiveram várias reencarnações, nas quais eles foram resgatando o passado. E quando acontece um desastre coletivo desse, eles vão zerar a própria dívida perante a contabilidade divina. A partir daí, eles vão para frente. Então é muito interessante, é muito bom. Eu falo com as minhas próprias palavras, zerar sou eu que estou falando. Ele não fala isso não. Mas aí eu falo com as minhas próprias palavras para terem uma ideia do que significa aquele momento de resgate. Porque aqueles espíritos já estavam com muito amor no coração. E eles necessitavam daquele momento para que tivessem o resgate de si mesmos, né? Então, vale a pena, leiam Chico Xavier Pede Licença, o outro Na Era do Espírito, e o outro, se eu não lembrar, vocês chegam, peçam esses 2 outros livros, que o terceiro já vem também, viu? Eles não têm continuação, não é isso não. É que são da editora Emmanuel de São Bernardo do Campo, tá? Muito bem, então, aí, vejam bem, a senhora comunicante, não é, foi levada, já despertando e já recebendo ali do grupo todo vibrações. Claro que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, nem o dirigente da reunião. Porque não deu tempo, eu não ia passar aquilo, né? Quando o meu sogro falou essas coisas todas, já estava acontecendo, é tudo na mesma hora, no mesmo minuto. E só depois é que eu vou relatar. Mas ele, que conversa com os espíritos, o dialogador, ele percebeu que era um espírito muito sofredor. E aí fez uma prece em benefício do espírito. E aí, meus irmãos, a gente vê que a casa espírita é um pouso, ou um posto de socorro para caravanas espirituais e emergência para acidentados recém-desencarnados. Eu sei que muitas casas espíritas aqui representadas podem ser também pouso e posto de socorro por muitos espíritos que são atendidos. Em toda casa espírita séria, que trabalha com amor, existe esse tipo de trabalho. Eu sempre dou esse exemplo, e outros mais poderiam ser dados. Mas esse exemplo é muito assim, marcante, porque foi um desastre que todos nós ficamos sabendo, e agora comemoração dos 10 anos, né? Que eles foram fazer as preces, essa coisa toda. Muito bem, continuando. A reunião pública. Vejamos as condições da reunião pública e o quanto ela é preparada pelos benfeitores. O ambiente da reunião pública é preservado. Por quê? A reunião pública ou as reuniões públicas, porque certas casas espíritas têm várias reuniões públicas, não é? Em vários dias da semana. E mesmo uma, mesmo outra, todas, enfim, têm a mesma proteção. Se a casa é séria, se o trabalho é feito com amor, é claro que tem as defesas magnéticas que são instaladas e permanentes no local. Mas há uma triagem, não é todo o espírito que entra, porque cada pessoa encarnada pode ter uma nuvem de testemunhos, né? Como diz Paulo, pode ter alguns espíritos que eles acompanham. Espíritos bons e espíritos cobradores, não é? Espíritos com raiva, querendo alguma coisa perniciosa para a pessoa. Esses não entram. Na porta, lá mais adiante, como eu disse, não tem a corrente que não permite a entrada, esses espíritos já ficam lá na calçada, lá na rua. Entra aquele espírito que já está propenso a mudar de vida, que já está sendo encaminhado. Este entra junto com a pessoa que está ligada a ele. Mas essa triagem, ela é toda feita pelos benfeitores e pelos espíritos especializados. O público, claro, podem as pessoas que ali estão trazerem muitos problemas, não é? E acontecem as tais fixações mentais deprimentes, ideias de suicídio
e ideias de suicídio, de crimes, de qualquer coisa. Não é? É bom lembrar que Chico Xavier, por exemplo, isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade, Chico Xavier aplicava passes. Mas depois ele teve que parar de aplicar passes por 2 motivos. O primeiro foi porque ele, ao aplicar passe no homem, captou as cenas do crime que o homem havia cometido. Então ele viu toda aquela cena, todos os passos que o homem realizou para matar o outro. E ele ficou muito chocado com aquilo, teve que fazer um controle mental, não é? E depois um outro aspecto é que ele foi aplicar passes numa pessoa que estava já desencarnando. E quando aquela pessoa estava nesse processo desencarnatório, eu vou ter que tomar uma aguinha. Ele já estava ficando com aquela friagem, né, vamos dizer assim, com aquele frio que vai acontecendo, começando nos pés. E aquilo passou para Chico. E ele ficou totalmente gelado. Então, com a permissão de Emmanuel, ele parou de dar passe. Muito bem. Então, dependendo dos casos, não é? Leiam lá no Domínios da Mediunidade, que esse caso é relatado. Então, Chico não mais aplicava passe, porque ele ficava sabendo daquelas coisas todas, e isso afetava até mesmo a saúde. Muitas pessoas estão imantadas a desafetos do passado, os tais espíritos que não entram, ficam lá fora, alguns têm permissão para entrar. Só que aqueles que entram vão ser beneficiados. Espíritos que acompanham o encarnado e que já estão assim, propensos a mudar, esses entram e vão receber toda a ajuda no momento da palestra. Ali há um conjunto de vibrações desarmônicas no total do público presente. Se não houvessem esses cuidados, essas vibrações desarmônicas poderiam prejudicar pessoas mais sensíveis, pessoas que estão no início da mediunidade aflorando, e essas pessoas captariam isso e ficariam muito sem recurso para reagir equilibradamente. Esses espíritos que acompanham os encarnados podem até serem desligados de suas vítimas, tal é o trabalho realizado. O importante disso tudo é o expositor. O expositor e a palestra têm importâncias vitais, essenciais, fundamentais para o trabalho. Então tem que ter cuidado com o expositor. Porque muito expositor hoje fala, não fala uma palavra da doutrina, não fala sobre Kardec, não fala coisa alguma. Então, nós temos que voltar a Kardec e temos que voltar a Jesus. Esse é o trabalho da doutrina. Expositores que falam de todos os assuntos, menos isso, porque claro que pode falar de assuntos diversos, mas baseados, fundamentados nos princípios da doutrina. Senão, não adianta a pessoa vai lá para ouvir uma palestra só de autoajuda, por exemplo, respeitando aqueles que fazem essas palestras, e alguns fazem baseados e fundamentados nos princípios da doutrina, mas outros não. Agora, tem também aqueles que vão fazer o povo rir. Conta caso para o povo rir. E aí vão vulgarizar a doutrina. Um obsessor comunicou na nossa reunião, agora, esse ano ainda, e falou que o projeto deles agora é vulgarizar a doutrina. Porque a doutrina, segundo ele, e como eu disse ontem, às vezes eles não querem falar certas verdades, mas eles falam que parece tomar o soro da verdade depois que entraram lá. Aí ele falou assim, que como a doutrina ela é um conjunto muito sério, e é um conjunto assim, de princípios fundamentados na promessa do Cristo, o que eles têm que fazer? Vulgarizar. Então, vulgarizar a doutrina, fazer o povo rir, contar anedotinha, isso e aquilo, porque aí todo mundo esquece. E eu conheço uma pessoa que, conversando com ela, ela falou, fui assistir a palestra do fulano. Eu falei assim, e então, foi boa a palestra? Ah, ótima. Eu falei, o que ele falou? Ah, minha filha, eu nem lembro o que ele falou, mas ele matou o povo de rir.
Nós morremos de rir com os casos que ele contou. Então, quer dizer, ela nem sabia que tema que ele havia apresentado. Meus irmãos, a doutrina é muito séria. E nós falamos 60 minutos, agora já diminuíram para 50. Já em certos lugares diminuíram para 40. E, de repente, o que sobrou da doutrina? Nada. Porque 30 minutos não dá tempo da pessoa estruturar a palestra. Então, ela já tem que estruturar, chegar no meio e encerrar em 30 minutos. Nós devíamos aumentar e não diminuir. Quanto tempo dura uma missa? O padre diminui a missa e faz o povo rir sem parar da missa? E assim os pastores. Um pastor digno, né, que faça com seriedade, o sermão é longo, mais que 1h30, 2 horas. Agora, nós espíritas estamos diminuindo. O que eu estou falando é muito sério. Nós temos que entender isso, não é? E o que é 50 minutos de uma palestra? Tá bom, 50 minutos tá bom. Não é? Então, dá para fazer a palestra, para expor e tal. Abrir 5 minutos para a pergunta do público, se o orador quiser. Se a casa tem esse hábito, abre também para alguém fazer alguma pergunta, essa coisa toda, ou não. Mas nós temos que entender a nossa responsabilidade enquanto trabalhador da doutrina. Se nós vamos falar sobre a doutrina espírita, vamos falar com seriedade. Claro que uma coisa engraçadinha pode ser dito, mas retomando o tema. Retomando o tema para que a pessoa aprofunde, não é, naquilo. Agora, temos que lembrar que muitas pessoas que vêm assistir palestra estão desesperadas de sofrimento. Elas querem ouvir uma palavra de consolo, uma explicação. E que a palestra seja uma palestra que traga um pouco de alívio, um pouco de esperança. Se a palestra não traz nada, o que adianta? Não é? A pessoa sai dali frustrada, não recebeu nada, entrou e saiu do mesmo jeito. Por isso é muito importante e sabemos aquilo que nós estamos passando para as pessoas. Ainda tem mais, meus irmãos, lá fora, aqueles espíritos que não puderam entrar. Há um sistema de som que transmite a palestra, eles ouvem, para que eles possam receber também. Agora, se é para fazer o povo rir, eles vão rir também lá, as gargalhadas, e vão achar muito bom, não é? Então, eu me lembro que há mais de 40 anos, tudo meu é assim, gente, tem décadas. Eu até estou tentando descobrir esse mistério, porque tudo meu já tem décadas e mais décadas. Então, há muitas décadas. Certa vez o meu mentor falou isso, que lá fora tem, naquela época a gente falava alto-falante, né? Tinha alto-falante que transmitia o som para lá para eles ouvirem, né? Hoje a gente sabe que o som, ele vai lá, não precisa de sistema, não precisa de coisa nenhuma, o som vai para eles lá que ouvem também o que o expositor está dizendo. E aí a gente vê a importância. Então, a Casa Espírita que faz a programação, ela tem que fazer uma triagem. Quais os expositores, né, que eu vou convidar para vir, porque eu sei que eles vão falar com seriedade, que eles vão apresentar a doutrina, que a palavra vai trazer uma esperança para as pessoas que estão sofrendo, como entes queridos que partiram para o mundo espiritual, porque nós temos que pensar nisso tudo. O outro que está com a ideia de suicídio, porque acha que a vida não vale nada, que ele é uma pessoa perseguida da vida, sofrido, que sofre. Então, hoje em dia, com essa questão do suicídio, o índice de suicídio aumentou, uma coisa fantástica, uma coisa fora do comum. E então é preciso ter esses cuidados, que a palavra possa atender a essas pessoas que estão sofrendo tanto. E que nós temos essa responsabilidade. Nós estamos transmitindo a doutrina, que é o Consolador prometido por Jesus. E isso é uma coisa bem séria para todos nós. 10 horas em ponto, como ela disse, nós vamos fazer o nosso pequeno intervalo. Um minutinho que ela vai dar aqui alguma explicação, né, Rosa? Já deu todas? Lembrou de mais alguma coisa? Pronto, gente, um lanchinho que estamos oferecendo ali no Todo Mundo Obedece. Posso começar? Mesmo que vocês falem não, eu vou começar.
Olha, meus irmãos, nós dando continuidade ainda a aspectos da reunião pública, é preciso lembrar algumas coisas, não é? A questão do expositor, por exemplo. Uma pessoa, para fazer uma exposição doutrinária, tem que ter cabedal de conhecimento. Uma pessoa novata, uma pessoa iniciante, não tem ainda. Então, a gente vê palestrantes com anos de experiência ainda têm as suas dificuldades. Portanto, como eu disse, a seriedade da reunião pública, ela requer expositores experientes, amadurecidos, conscientes do trabalho, conscientes da importância, tudo aquilo que eu falei, que é preciso transmitir esperança, transmitir conhecimento, transmitir coragem, isso tudo faz parte da palestra. Algumas em mais enfoques do que a outra, mas é sempre buscando o padrão doutrinário, não é? Fidelidade a Jesus, a Kardec. Outro ponto também importante, que às vezes, não é, as pessoas fazem palestras cantadas, aí saem do assunto. Tudo bem que num evento, a palestra cantada tem a sua hora boa, que é provável que a pessoa com aquela melodia que ela está cantando possa trazer também algum tipo de paz, de atendimento, de trabalho espiritual ali favorecendo. Mas na reunião pública semanal, nós devemos procurar preservar isso mais, porque é aonde nós estamos estudando a doutrina. Estão ali as pessoas recebendo pela primeira vez a doutrina espírita. E aí, se houver qualquer tipo de música, qualquer coisa, então que faça antes, não é, de apresentar a exposição doutrinária, que tenha ali um momento um pouco antes. A reunião começa, por exemplo, às 20 horas, às 19h30 ou 19h40, a pessoa vai apresentar ali ao violão para cantar alguma coisa com o público, isso tudo é ótimo. E aí, às vezes, pensam assim, mas só pode cantar música espírita. Bem, nós temos músicas, canções muito bonitas que têm o cunho espírita, embora não sejam propriamente da doutrina. Mas eu creio, como por exemplo o Almir Sater, com aquela música dele, Ando Devagar, porque já tive pressa, que ele conta que foi uma psicografia aquela música. Então, são músicas que têm um conteúdo, algumas do Roberto Carlos, né, que também chamada de músicas religiosas. Então, a gente não vai ser também assim uma coisa tão severa, tão fechada, porque senão ficamos só fechados em nós. Nós temos que ter essas aberturas. Então, uma música boa, uma música que tenha um fundo de amor, bondade, conclamando as pessoas. Essa do Francisco de Assis, que foi cantada aqui, não é uma música propriamente espírita, mas é uma música que pode-se dizer que é espírita também, devido ao que ela apresenta, que é belíssima, não é, a prece de São Francisco. E assim por diante. Nós temos muitas preces, nós temos muitas canções de autores, não é? De compositores não espíritas que têm a característica propriamente espiritual, que também trazem um pouco de alento para as pessoas, um pouco de esperança. Então, tudo isso é muito favorável, né? Bem, então, sobre a reunião pública, nós já encerramos. Mas vamos falar rapidamente, por causa do horário, a questão do trabalho de passes. Passe é um ato de amor, não é? Então, às vezes, quando existe uma salinha para o passe, às vezes chamada até de cabine de passe e tal, o ambiente fica muito preservado. Às vezes, o passe é na própria reunião pública. Na nossa casa espírita, o passe é na própria com o público. Quem não precisar de passe tem liberdade de sair, mas todo mundo fica, não é? Também nós não vamos falar isso, né? Você não precisa de passe. Como é que nós vamos saber? Então, deixa todo mundo, toma seu passe. Lá no Divaldo é público também, o público, porque são 800 pessoas. Como que vai botar numa salinha, vou dizer, umas 400 que querem passe? Não ia ficar até meia-noite, 1h e tal. Então, o passe, quando é no próprio salão, tudo bem, porque o ambiente fica preservado e traz uma atmosfera radiante. Isso devido
isso também ao próprio público, porque aqueles que vão receber o passe estão ali com muito fervor, com muita fé, com muita unção. Então, tem pensamentos, preces e aspirações elevadas que ajudam a manter o ambiente. Agora, médiuns passistas precisam estar mediunizados? Absolutamente não. Não tem necessidade, a aplicação de passes é um momento apenas, e é importante que a casa faça reunião com aqueles que aplicam passe, que nós chamamos de passistas, não é? Então, façam reuniões para que o passe da casa não seja assim, um dá de um jeito, outro do outro, outro do outro. Então, vai havendo uma harmonia, isso é muito importante. Nós, na nossa casa, fazemos, todo ano tem também a reciclagem para os passistas, porque de repente um lá começa a falar baixinho com aquele que está tomando passe, aí o outro do lado já quer, porque pensa assim, é o guia, então eu vou também perguntar, não é, vou pedir alguma coisa, isso tudo a gente tem que evitar, para não ficar sendo uma reunião de peditório, né? As pessoas pedindo, os médiuns mediunizados, não é uma reunião mediúnica. E, na sequência, o êxito do trabalho, segundo André Luiz, no livro também Nos Domínios da Mediunidade, requer muita experiência das pessoas que aplicam o passe, que mantenham o horário, a assiduidade, responsabilidade ou compromisso. Porque a casa conta, por exemplo, com 20 passistas, vamos supor. Aí 3 faltam, ou 4. Aí já dá uma dificuldade, não é? Então, com aqueles que sobram, que estão presentes, é que vão aplicar passe em número maior de pessoas. Mas aí demora um pouco mais. Então, quem não pode ir, é importante avisar, é importante manter o compromisso acima de tudo. Essa é a nossa parte de responsabilidade. Os benfeitores são apostos, né? E nós, muitas vezes, ficamos presos no trânsito, igual onde fiquei, né? E muitas coisas podem acontecer que vamos atrasando. Mas sempre procurar, na mediúnica também, chegar bem cedo, sair de casa bem cedo, ou do trabalho para a reunião, depende do caso da pessoa, né? Agora, o que influi na aplicação do passe é exatamente a ligação mental do passista com o ambiente espiritual, com a equipe espiritual. E aí, André Luiz diz assim, a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. É que a gente não tem noção disso. Então, fazemos, às vezes, uma prece rapidinha para poder andar mais depressa, para começar outra coisa. E, então, assim, às vezes a pessoa vai fazer antes de dormir, dorme, nem fez a prece, ou então esquece um pedaço e vai por aí afora, não é? O importante é também o pensamento. O importante é nós estarmos procurando essa ligação espiritual. A ação dos mentores na reunião mediúnica. Os mentores, eles programam tudo na reunião. A nossa parte é mínima, nós temos que entender isso. Quando aplicamos um passe que depois saímos e a pessoa vem dizer na semana seguinte, você me curou? Não, não fui eu que curei a pessoa. Primeiro, a pessoa teve mérito. Segundo, são os espíritos que trazem os fluidos. O que é a nossa parte? Uma cota energética que nós estamos transmitindo. É claro que existem os médios de cura, propriamente dito, que esses são muito mais raros, não é? E que eles têm a condição para realização de uma cura progressiva. Cura assim, instantânea é muito difícil, né? Bem, os mentores da reunião, eles formulam convites a outros benfeitores para comunicarem, para trazer uma mensagem na reunião. Eles procuram preservar e manter as defesas espirituais que já estão instaladas. Determinam que espíritos serão atendidos. Tudo é da parte deles, controle e triagem. O que nós fazemos? Muito pouco. Abertura, leitura de uma página, preparação e tal, e tudo é feito por eles. Temos que ter essa noção, para não ficarmos com vaidade, com isso, que eu sou melhor, tenho mais idade do que aquele outro lá, sei mais que o outro. Então, nós não temos que ter esse tipo de pensamento. Providenciam também comunicação de desafetos dos integrantes do grupo. Muitas vezes comunicam-se espíritos ligados ao nosso passado. Às vezes, nem o pessoal da reunião toda sabe.
Às vezes só a própria pessoa sente que é aquilo, não precisa ficar também falando, né? Se quiser falar, fala, mas também não é necessário. E eles amparam os trabalhadores encarnados, porque esse amparo, ele é muito importante que nós tenhamos a certeza disso, porque se nós estamos ali trabalhando com espíritos ainda inferiores, digamos assim, né? Espíritos malfeitores, espíritos que querem criar todo tipo de sofrimento e problema, se nós estamos nesse envolvimento, nós precisamos contar muito com a proteção dos benfeitores espirituais. E eles realmente estão nos ajudando o tempo todo, e eles sempre falam que se acontecer qualquer coisa, né, no nosso dia a dia, eles estão presentes, porque eles têm equipes. Então, essas equipes estão acompanhando, estão sabendo da nossa trajetória, dos nossos compromissos, do trabalho que realizamos. Durante a comunicação também pode haver a criação de painéis fluídicos, ou seja, quando numa prece, quando se fala a respeito de Jesus, um painel fluídico daquela passagem do Evangelho pode surgir no ar para que os espíritos necessitados vejam, não propriamente nós, encarnados. Quem vai tomar consciência disso, quem vai realmente ter o benefício daquele painel fluídico é o espírito necessitado, o espírito sofredor, o espírito suicida. Eles vão receber uma ajuda muito grande quando eles veem uma passagem da vida do Cristo numa criação fluídica. Programam comunicações de espíritos obsessores resgatados por equipes especializadas. Sim, muitos deles estão na região chamada umbral, às vezes em cavernas, às vezes em regiões assim umbralinas, e eles buscam os benfeitores. Mas há aqueles que já estão propensos a mudar. E aí, mas antes da comunicação, eles são preparados também pelos mentores. Não são assim, vieram de lá e já estão comunicando. Agora, essa preparação também, meus irmãos, ela é instantânea. Não é que sentou o espírito lá num lugar capaz ou falar. Não, a coisa funciona diferente no mundo espiritual. É que nós, muitas vezes, não nos damos conta do quanto, no mundo espiritual, as coisas caminham com rapidez, o quanto a luz, é uma luz que se acende de repente, então não é uma coisa que vem progressivamente. Então, esses espíritos são preparados para que, quando o médium captar as vibrações, não seja um conjunto vibratório demasiadamente pesado, vou dizer essa palavra, que possa trazer algum prejuízo para o médium, alguma coisa. O médium, quando ele é mais sensível, ele sente as vibrações do espírito. Se o espírito é um suicida, ele pode saber que ele deu um tiro no ouvido, que ele deu um tiro na cabeça, no peito, porque o médium vai sentir uma repercussão nele. Não é dor, não precisa ninguém ter medo, porque às vezes as pessoas falam assim, o médium sofre muito, mas não é tanto assim não. Eu tenho 60 anos de mediunidade, eu sei bem como é que é isso, né? E sou um médium muito consciente, porque tem médios que entram numa inconsciência. Bem, então, esses obsessores são preparados e dão as comunicações de acordo com a necessidade. Aí vem suicidas, acidentados, dementados, aqueles que estão presos aos despojos, criminosos, sofredores em geral. Então, tudo isso é providenciado por eles. E nós estamos ali dentro de uma condição de nos colocarmos às ordens, digamos assim, da espiritualidade. O médium, os outros que não têm mediunidade assim estuante, que existem aqueles outros, tem os doutrinadores, né? Tem aqueles que aplicam passes, que estão dando a sustentação da reunião. Não há necessidade de terem todos eles a mediunidade ostensiva. Aí vem João Cleófas, que fala o seguinte: a sala mediúnica não é apenas um ambiente cirúrgico para realizações de longo curso no perispírito dos encarnados e desencarnados, mas
campo em que se plasmam retornos à atividade, em que se anulam fixações mentais que produzem danos. É um lugar abençoado em que o Mestre Divino estagia como responsável pela manipulação de novas produções do amor. Essa frase aí, e algumas outras de André Luiz semelhante, deu origem à ideia de que a sala onde se realiza a reunião mediúnica, ela fica fechada igual fosse uma sala de cirurgia, que não pode entrar lá para não contaminar, para isso, para aquilo. E aí essa ideia, ela perdurou um tempo. É a sala mediúnica, ninguém pode entrar, e ficava fechada, aquela coisa toda. Acontece que, às vezes, o centro espírita tem poucas salas, poucos locais, e vai ficar com uma sala fechada, precisando para evangelização, precisando para outra tarefa. Não pode, que vai fazer o quê? Vai perturbar os desencarnados? Nós temos que entender que os desencarnados não estão dentro da sala mediúnica, não. Eles estão no mundo espiritual em outra dimensão. Então é diferente, é que a gente não tem ideia. Eles estão tudo aqui penduradinho. Não. Ou então nos olhando, né? O tempo todo e tal, sabendo. Não é assim. Eles estão numa outra dimensão. É muito diferente. E então, a sala pode ser perfeitamente utilizada para o encontro de jovens, para a reunião de jovens, para um outro tipo de atividade, para um grupo de estudos, desde que o ambiente seja mantido. Porque é um grupo de jovens. O que tem um grupo de jovens? O grupo de jovens é sério também, podem ter brincadeiras, ter alegria, mas não vai baixar nível. Então, pode perfeitamente também ser usada. Nós não vamos receber influências dos encarnados, influência dos espíritos, que estão em outra dimensão, como também daqui para eles, nós não vamos prejudicá-los. Nós temos que lembrar que a espiritualidade tem N recursos que nós sequer imaginamos. Eles não ficam nessa coisa igual nós ficamos, né? Não pode isso, não pode aquilo, porque perturba, porque vai atrapalhar, porque... Não tem isso. Eles têm providências que até antecedem nossas providências aqui da Terra. Então, tudo já é preparado, tudo está, como se diz, dentro dos conformes, para que a reunião aconteça e seja bastante proveitosa. E a Joana vai falar quais são os desafios para o terceiro milênio. A proposta para o centro espírita é espiritizar, qualificar e humanizar. Kardec pensou o centro espírita como célula viva e pulsante, lugar de trabalho para todos, de solidariedade entre todos e de tolerância para com todos. Olha bem. Trabalho para todos, solidariedade entre todos e tolerância para com todos. Essa é a nossa compreensão, não é? A respeito do trabalho em equipe. Não é fácil trabalhar em equipe, nós sabemos disso. Nós não estamos acostumados a trabalhar em equipe. De repente você chega no centro espírita e vai trabalhar em equipe. Cada um pensa de um jeito. E aí você vai ter que ter essa tolerância, essa compreensão, porque nós somos diferentes, nós vamos encontrar oposições, e às vezes perde no momento dos votos. Porque acontece assim, a pessoa expõe um plano, um programa, uma mudança, qualquer coisa, na diretoria. E aí, quem dirige, o presidente, vai pedir que as pessoas votem. Você concorda? E a pessoa perde nos votos, porque a maioria foi contra o projeto dela. Isso é uma escola, meus irmãos. Precisamos aprender a perder. Eu vou sair do centro porque eu perdi na votação lá da diretoria. Não, nós vamos aprender isso. Porque tem hora que nós vamos ter bem-sucedido e tem hora que nós não vamos ser, que nós não vamos ser aprovados, que o plano que nós propomos, que a mudança que nós estamos propondo não vai ser aceito. O que nós vamos fazer? Temos que aprender. Então, é um grande aprendizado, muito grande. O que é espiritizar? Apreender o espiritismo. Qualificar é a pessoa se aprimorar, realizar a sua transformação moral. E humanizar é viver a solidariedade, a caridade e o amor entre os trabalhos da Casa Espírita e que isso se estenda lá fora na nossa vida diária. O Centro Espírita, na palavra de Dr. Bezerra de Menezes,
Ele deve manter a ambiência espiritual elevada, propiciada pelos benfeitores e preservada pelos encarnados. Os fluidos são necessários aos trabalhos de curas, por exemplo. Dr. Bezerra de Menezes vai mencionar isso. Na época, havia muito a questão das curas, a casas espíritas e tal. Depois foi diminuindo e hoje as pessoas já sabem que, embora possa haver esse tipo de trabalho, aquele que antecede, que é a parte doutrinária, deve ser feita. Ele diz assim: espíritos superiores recomendam evitar intriga, frivolidade, maledicência, inconsequência, mercantilismo e os ruídos do mundo. Atitudes inferiores atrairão entidades hostis e se tornarão incompatíveis com a espiritualidade iluminada e benfazeja. Esse é um texto psicografado pela Ivone Pereira. Um centro assim, está no livro Dramas da Obsessão, é ainda Dr. Bezerra dizendo: um centro assim será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual o elevará à dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se então em seus recintos sublimes empreendimentos que honrarão os dirigentes dos dois planos da vida. Olha que beleza, não é? A palavra de Dr. Bezerra. E aí, encerrando, Jesus e os 500 da Galileia, que ontem nós trouxemos também esse texto, que Jesus, quando ele aparece para os 500 reunidos no campo, não é? Humberto de Campos vai dizer: Jesus veio e vai falar para eles o seguinte: amados, eis que retomo a vida em meu Pai, para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas em meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime de redenção pelas verdades do Evangelho. Eles são semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Eu falei ontem a respeito do fermento. Jesus está dizendo que eles deveriam exercer o papel de fermento, mas fermento divino, ou seja, fermentando ideias. Tudo aquilo que é trazido pelos intelectuais, pelas pessoas que têm um cabedal de conhecimento mais avançado, fermenta ideias. Agora, fermento divino é aquele que trata das questões divinas, ou seja, dos próprios conselhos, orientações, o próprio legado de Jesus como um todo para a humanidade. Então, fermentar ideia. Esse é o papel do expositor espírita, fazer o povo pensar também, não é? Então, trazer a doutrina, trazer o Evangelho do Cristo, fermentando de ideias, tornando-se fermento divino. Meus irmãos, vamos escolher os caminhos do coração. É o que a doutrina espírita nos está proclamando, está dizendo, está convidando. Que possamos ser aqui, como Joana menciona, Jesus escolheu os caminhos do coração para chegar até nós. Por isso, hoje, também estamos sendo convidados da mesma forma, para que a partir daí consigamos transmitir esses ensinamentos da doutrina que está na vanguarda do tempo, que está levando uma abertura mental para as criaturas. Que Jesus abençoe a todos, muita paz, muito obrigada. A todos os que nos assistiram também pela internet, o nosso abraço e o nosso pedido a Jesus, que abençoe a todos. Muito obrigada.